Palpites de futebol para quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022, horários de Brasília. Primeira partida, 7 horas da manhã. Pela Copa da Coreia do Sul, FC Seul e Jeonbuk. O Jeonbuk não perde há 17 partidas para o seu adversário. E das últimas 7 partidas do Jeonbuk, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,39 na Betano. Sugestão 2, dupla chance para o Jeonbuk, odd de 1,34 na Betano. Segunda partida, 1 hora e 45 minutos da tarde. Pela Europa League, FC Zurique e Bodo Glimt. Das últimas 6 partidas do Bodo Glimt, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. E o Zurique não vence há 13 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,19 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Bodo Glimt, odd de 1,47 na Betano. Terceira partida, 1 hora e 45 minutos da tarde. Pela Europa League, PSV e Arsenal. Das últimas 8 partidas do PSV, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. E o Arsenal não perde há 9 partidas. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1,21 na Betano. Quarta partida, 4 horas da tarde. Pela Europa League, Manchester United e Sheriff. O United não perde há 6 partidas. E das últimas 5 partidas do United, em 4 bateu menos de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 0 gol e meio no primeiro tempo, odd de 1,28 na Betano. Sugestão 2, mais de 1 gol e meio, odd de 1,16 na Betano. Quinta partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Fortaleza e Coritiba. O Fortaleza não perde há 7 partidas. E o Coritiba é o pior visitante da competição. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,35 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o Fortaleza, odd de 1,19 na Betano. Sexta partida, 7 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, São Paulo e Atlético Goianiense. Das últimas 7 partidas entre as equipes, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. O Atlético Goianiense venceu apenas 2 partidas, das últimas 16 fora de casa. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,29 na Betano. Sugestão 2, empate anula para o São Paulo, odd de 1,19 na Betano. Sétima partida, 7 horas e 30 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série B, Novo Horizontino e Cruzeiro. O único interessado no jogo é o Novo Horizontino, na briga pelo rebaixamento. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1,52 na Betano. Oitava partida, 7 horas e 30 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Juventude. Das últimas 5 partidas do Juventude, em 4 bateu ambas equipes marcam. E o Juventude não vence há 14 partidas. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,24 na Betano. Sugestão 2, Galo vence a partida, odd de 1,22 na Betano. Nona partida, 8 horas da noite. Pelo Brasileirão Série A, Cuiabá e Avaí. Das últimas 7 partidas do Cuiabá, em 6 bateu ambas equipes marcam. E das últimas 7 partidas do Cuiabá, em 5 bateu mais de 2 gols e meio. Sugestão 1, mais de 1 gol e meio, odd de 1,45 na Betano. Sugestão 2, menos de 3 gols e meio, odd de 1,22 na Betano. Décima partida, 9 horas e 45 minutos da noite. Pelo Brasileirão Série B, Vasco e Sampaio Corrêa. Das últimas 8 partidas do Vasco, em 6 bateu mais de 2 gols e meio. E das últimas 8 partidas do Sampaio, em 6 bateu ambas equipes marcam. Sugestão, mais de 1 gol e meio, odd de 1,37 na Betano.